Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Pax. E acho que tá na hora de eu falar dele. O anime que eu conheci apenas por conta das músicas. Com o melhor protagonista que eu já vi. Com a história mais confusa e estranha que eu já vi também. Mas, mesmo assim, meu anime favorito. Vamos falar de Kekai Sensei. Kekai Sensei, ou Blood Blocked ou Battlefront, é um anime do gênero shounen. O que é shounen? A palavra shounen significa ação e juvenil. E o anime apresenta isso. Bastante ação para um público jovem. Também apresenta bastante comédia e tem um pouquinho de romance envolvido. Atualmente ele tem 2 temporadas, cada uma com 12 episódios. A primeira se chama Kekai Sensei e a segunda Kekai Sensei Beyond. Foi lançada em 2015 no formato de anime, mas o mangá foi lançado em 2009. O escritor se chama Yasuhiro Naito. Eu imagino que seja assim que se fale. E ele primeiro ficou popular pela obra Trigun, que francamente eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. O estúdio de animação de Kekai Sensei é o estúdio Bones, esse eu já ouvi falar. É o mesmo estúdio que animou Bungo Stray Dogs, Noragami e Soul Eater. E, bom, saindo de toda essa formalidade, Kekai Sensei é um anime pouco popular entre os otakus. A popularidade dele vem estabelecida no Japão. Lá eles dão um valorzinho a mais, só que a diferença também não é tão grande assim não. E cara, eu amo esse anime de muitas formas. Em cada momento eu tive uma história diferente com ele. Isso porque a forma que eu conheci foi bem inusitada, mas daí eu tava passando pelo YouTube quando eu vi esse vídeo aqui. É bem divertido, né? Apesar de eu ter amado muito a animação de todos os personagens, eu não podia deixar de notar a música. Um som tão gostoso de ouvir, e eu acabei vendo nas pesquisas que tinha um desses de todos os animes possíveis. Depois de um tempo assistindo, eu notei que sempre tinha algo relacionado a Kekai Sensei, tanto nos comentários quanto nas descrições ou até no próprio título. Então eu decidi jogar no YouTube e apareceram muitas cenas de algo que pelo jeito era um anime. E eu finalmente achei a ending. Eu ouvi e não precisou de 1 minuto para adicionar na playlist, porque eu me apaixonei pela música. Cara, é tão gostoso ver essa música enquanto toca um clipe de pessoas se divertindo. A animação é tão engraçada e fluida. Parecia muito amor colocado em apenas uma ending. E eu falei pra mim mesmo, eu vou ver esse anime só pela ending. E eu finalmente comecei. E como eu fui pego de surpresa. Na época, eu tava assistindo Boku no Hero Academy e Dragon Ball Super, se eu bem me lembro. Eram animes mais sérios, saca? Você saía de um episódio e você já ia tenso pro outro, ou você não tinha o outro episódio ali para ser terminado, aí você ficava, meu Deus, e agora? Mas quando eu comecei a Kekai Sensei, eu notei que toda a seriedade ficava em um episódio, ou pelo menos grande parte dela. Eu diria que Kekai Sensei tem uma forma específica de ser assistido. É inegável que esse anime não é aquele que você fica focado igual o Boku no Hero. O anime deve ser assistido de forma totalmente tranquila e sem nenhuma expectativa. Porque um dos personagens que mais evolui nesse anime nem é o principal, e sim a forma que as coisas acontecem dentro da cidade. A gente poderia dizer que a cidade é um personagem, porque ela tem constante evolução e desenvolvimento. E é engraçado porque nem todos os animes focam nisso da cidade. Então é bem diferente. Saindo um pouco da cidade, vamos então para os personagens. Uma das grandes magias do anime é exatamente ele não ter muitos clichês. Eu tô falando de coisas do tipo, o protagonista perder o melhor amigo, ou o pai, ou ele não ter amigos, ou ele ser um cara magrinho, ter ganhado o poder incrível e decidir salvar o mundo. Não, parte disso sim, mas nem tudo. O protagonista aqui em questão tem essência, humanidade. E acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Leonard Watch é o protagonista da nossa história. Por que ele é meu favorito? Simples. Ao olhar esse protagonista, tem muitas coisas que eu penso que eu faria. Porque ele é um pouco atrapalhado, ele é um pouco ingênuo, mas ele continua mantendo sua essência. Ele tem poderes extraordinários, mas ele não tá usando os poderes para combater os maiores vilões que tem no mundo porque ele quer salvar a cidade que ele vive. Às vezes ele tá usando os poderes para ajudar um garoto que tá sofrendo bullying de 2 valentões. Detalhe que ele não sabe usar bem os poderes, mas ele recebeu os olhos e que tem um poder tão imenso e absurdo que é desejado por muitas pessoas de Hellsling. Para ele receber esse poder, ele precisou pagar um preço, e assim Michella entra na história, sendo irmã do Leonardo,
que já era cadeirante, quando viu que essa criatura ia fazer com que algum deles perdesse alguma coisa pra entregar outra coisa, ela rapidamente falou que queria que tirasse algo dela, mas que não tirasse do Léo de nenhuma forma. Léo tentava até impedir, mas ele acabou recebendo os olhos enquanto Michella perdeu por completo a sua visão. O relacionamento entre esses dois é muito interessante. Eles realmente parecem uma família. Isso é muito bom. E tem muitas coisas do Léo ainda que a gente precisa falar, mas tem coisas que eu não vou falar tudo nessa análise, então deixo pra vocês assistirem. Klaus von Reinhorst. Klaus é o líder da organização que acolheu o Léo. Eles dão moradia e proteção, mas eles precisam de confiança. A organização Libra é o nome. São a principal organização protetora da cidade. Fazem rondas e protegem os humanos e as criaturas dos monstros hostis que ali habitam. E sim, a cidade é habitada por monstros e por humanos ao mesmo tempo. É uma cidade bem caótica. Klaus e quase todos os integrantes da Libra têm poderes que misturam através do vínculo que tem com o sangue, com exceção de alguns membros. E é muito interessante a forma que esses poderes são construídos. Klaus poderia ser considerado até como um subprotagonista. Ele é o cara mais clichê, digamos assim, que tem poderes fortes, que é sempre forte e que tá ali realmente para proteger. Mas, mesmo assim, ele tem sua essência, ele tem sua graça e ele é divertido, bem divertido. Partindo para o Zap Renfro, ele é o personagem mais bobo desse anime. É o típico personagem que vive cada dia como se fosse o último. Aquele nosso humor que precisa ter em todo o anime. Vive querendo festejar, sendo bem chatão com o Léo também. Mas de qualquer forma, ele é muito divertido. Ele se acha soberano sobre o novato da Libra. Então vive fazendo algumas maldades. Mas é aquelas maldades que seu melhor amigo faria contigo. Tipo, sei lá, baixar sua calça no colégio ou coisa desse tipo. Apesar dele ser todo sabichão pra cima do Léo e de garotas que ele conhece por aí, tem uma pessoa que sempre segura as cordas pra ele não fazer besteira. E eu amo o protagonista desse anime, mas a minha personagem favorita é Chase Meragi, a menina que não tem habilidades sanguíneas. Ela pode até não ter habilidades que envolvam isso, mas as que ela tem em Meus Amigos, ela é muito carismática, muito profissional e é aquela pessoa mais séria do grupo quando se trata de trabalho. Ela faz tudo de forma muito metódica e certa. Mas quando é pra relaxar, ela também sabe relaxar. Ela tem habilidades equivalentes a de um lobisomem, tendo uma força e agilidade extremamente fora do normal. Uma facilidade enorme em pular prédios, correr de forma muito rápida, mas também consegue um controle molecular do seu corpo. Ela pode ficar tanto intangível como invisível. Ela é bem quebrada, mas ela tem uma história muito boa. E por menos que ela fale, o pouco que ela fala torna ela muito carismática e muito legal. E faz a gente sentir um apego bem rápido por ela. Passando para Black e White, eu falei bastante dos personagens da Libra, mas esses dois, eles não fazem parte da Libra, eles fazem parte da história geral do anime. E Black, ou William Macbeth, e White, ou Mari Macbeth, são dois irmãos que de começo tinham habilidades meio difíceis de controlar. Mari era a mais nova, mas ela tinha um controle bom com as habilidades dela. Black era o mais velho, mas era bem desajeitado, e tinha esses problemas em controlar as habilidades. Envolve telecinese, manipulação e outras, mas eles consideram fantasmas. Essa questão de serem como fantasmas aumentaram ainda mais no incidente de Jerusalém, que foi quando White começou a se autodenominar de fantasma. E Black teve o azar de acabar tendo que dividir o corpo com uma pessoa que se proclama como King of Despair, um ser com habilidades fortíssimas, que basicamente duplicou ou até fez mais com aquilo que Black fazia. Potencializou muito o seu hospedeiro. Uma curiosidade rápida é que esses personagens são somente do anime, eles não chegam a aparecer no mangá, e isso diferenciou muito bem, porque francamente, sem esses dois tem uma etapa do anime que eu não sei como ela funcionaria. E eu não sei como funcionaria porque é uma das coisas que eu mais gostei. Leonardo e White. Leonardo teve contato com White no cemitério, foi onde eles se viram pela primeira vez. Ou foi no hospital. White acabou tendo interesse nos gostos de Léo, e Léo ficou impressionado em como White era divertida e feliz, mesmo num mundo tão caótico. White e Léo em nenhum momento pararam de agir de acordo com o personagem deles e do que foi desenvolvido até ali. Isso é provado porque ambos parecem crianças. Tanto White com suas brincadeiras e sua felicidade inigualável, como Léo com sua inocência e pureza sem igual. Eles são um casal incrível. Eles foram muito bem explorados em questão de narrativa. Em nenhum momento forçaram a barra em coisas como a velha situação de esbarrar na pessoa, ajudar a pegar as coisas no chão, sem querer encostar a mão nela e ela vai ficar corada. Isso acontece em muitos animes. Filmes também, mas aqui tudo flui de forma tão tranquila, tem um começo engraçado e um desenvolvimento muito gostoso de acompanhar. Isso porque eles são aquele casal que resolveu se conhecer antes de só partir pro casamento, antes de só partir para as etapas mais sérias do anime.
Eles não se aproximaram através de uma luta, um pelo outro, ou um contra o outro, nem através do destino que deixou eles juntos. Eles têm uma aproximação constante, que dura por episódios e mais episódios. E no final, aí eu espero que vocês assistam pra descobrir. Sobre os vilões de Kekai Sensei, eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Não são constantemente trabalhados, só surgem. E às vezes o plot ou a batalha de cada episódio é muito diferente. Não é como em Dragon Ball, onde você tá no torneio do poder e você já sabe que você em alguma hora vai ter que enfrentar ou o Toppo ou o Jiren. Mas ele funciona de forma parecida com Kaguya-sama, o anime que funcionou através dos eventos do dia. E no outro dia, já são outras situações que não tem nada a ver com ontem, etc. Por isso eu acho que a gente não devia dizer que tem vilão em Kekai Sensei, mas sim em Hellsellen. Tá infestada de vilões. E a Libra deve diminuir eles ao máximo. Só que a cidade é enorme, então ela não vai deixar nossos heróis sem serviço e nem a gente sem episódio. Com a leve exceção de um vilão específico da temporada 1. Vilão esse que tem desenvolvimento de começo, meio e fim. Mas eu não vou contar a vocês quem é ou o que é. Eu quero que vocês assistam por conta própria pra descobrirem. Mas se preparem. E finalizando, eu acabei entrando nessa cabeça... Eu acabei entrando nessa história de cabeça. Ela era completamente desconhecida pra mim. E a verdade é que Kekai Sensei não é o melhor anime do mundo. Não é aquele anime que você vai olhar e não vai ver falhas. Ele tem muitas. Uma das coisas que até me incomodou, que pode incomodar muitos de vocês, é a falta de desenvolvimento em alguns personagens, falta de coerência em alguns pontos da história, alguns plots que tem tudo pra ser incríveis, mas acabam de maneira muito rápida e assim quebram a nossa expectativa. Mas a verdade é, você já pensou em entrar em uma experiência tirando totalmente o que você tem de críticas pré-construídas? Já pensou em abandonar o seu pré-conceito? Uma das coisas que eu aprendi com um cara chamado Saulo Daniel em um curso que eu fiz sobre interpretação bíblica é que para você interpretar algo, você tem que abandonar as impressões que você teve antes de começar, porque aquilo provavelmente vai distorcer sua experiência. Por isso eu venho pedir para que nós tenhamos um pouco menos de medo do desconhecido, seja para assistir um anime, ler um livro, conversar com alguém. Se lembrem, o desconhecido só é anônimo até que alguém o descubra, porque você não vai lá e descobre. Claro que em muitos casos a gente vai se frustrar, mas e se a gente se surpreender? Eu acho bom correr o risco de ler algo que eu normalmente não leio, ou de assistir algo que eu normalmente não assisto, de conhecer pessoas novas. E é claro que eu não tô aqui pedindo pra você meter o louco, ser invasivo, tô pedindo pra você ser gentil e pra algumas coisas você aceitar, assim como eu aceitei assistir essa obra-prima. Aqui eu apresentei a vocês somente os personagens e a logística do anime na primeira temporada. Tem muita coisa que acontece ainda. E o mangá, eu não tenho certeza, mas provavelmente é bem diferente só pela ausência do Black e da White. Mas eu espero que vocês assistam, deem uma chance a Kekai Sensei. E é isso, eu vou finalizando por aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam e até mais.